Torcedores rubro-negros ligados no canal Eu Pratico Esporte, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais um vídeo, hoje destacando o Clube de Regatas do Flamengo, adversário do Sport nessa 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que acontece neste domingo, às 16 horas, no estádio da Ilha do Retiro. Um jogo complicado para o Sport, o Flamengo ainda vislumbrando algo mais no Campeonato Brasileiro, tentando o título da competição. A gente sabe que pelas proporções da classificação, o título está um pouco longe, até pelas partidas em disputa. Teremos aí 12 pontos em disputa até o final do campeonato, com 7 pontos de diferença do Palmeiras em relação ao Flamengo, mas mesmo assim os cariocas não vão desistir, vão continuar em busca dos seus pontos para não desgarrar da equipe paulista. Antes de mais nada, sempre convidando o torcedor a estar conosco no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Se inscreva no nosso canal, ativando sempre o sino das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no Leão da Praça da Bandeira, conteúdos, links ao vivo, coletiva, treinos, tudo isso aqui no canal do Eu Pratico Esporte. Então desde já você se inscreve no nosso canal, ativa o sino das notificações para ficar por dentro aí do nosso conteúdo, bem como também dá o like nos nossos vídeos. Muito importante que você dê o like aí no nosso conteúdo para que o YouTube recomende para outros torcedores rubro-negros, tanto do esporte como de outras torcidas que ainda não acompanham e não conhecem o nosso trabalho. Então é muito importante, é um site independente, é um canal independente e só você pode contribuir para que o Eu Pratico Esporte cresça ainda mais. Sem mais delongas, vamos trazendo aí os destaques do Flamengo. Flamengo que nessa última rodada do meio de semana venceu o Santos por 1-0. O gol marcado por Henrique Dourado que deve ser o titular novamente para essa partida contra o Sport. Mais um fato curioso sobre o Flamengo. O Flamengo tem 63 pontos no Campeonato Brasileiro, terceiro colocado. Desses 63 pontos, 41 foram conquistados no Rio de Janeiro, com 13 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Um aproveitamento muito bom quando o assunto é ser mandante na Série A do Brasileirão. No assunto visitante, no quesito visitante, a equipe do Flamengo somou 22 pontos, com 5 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. É um aproveitamento bom. Inclusive está ali no topo das equipes que estão brigando na parte de cima da tabela, mas o desempenho do Flamengo poderia ser bem melhor atuando longe do Rio de Janeiro. Cito isso porque um levantamento feito pelo Eu Pratico Esporte pude observar que o Flamengo tem sérias dificuldades quando enfrenta um adversário da parte de baixo da classificação atuando como visitante. Como visitante, o Flamengo já enfrentou o América Mineiro, empatou em 2-2, enfrentou o Vitória no Barradão, empatou em 2-2, o clássico contra o Botafogo, né? Na época o Botafogo ainda estava lutando por essa parte de baixo, hoje já está mais no meio da classificação, perdeu por 2-1, tudo bem que é um clássico, a gente deve levar isso em consideração, mas perdeu o jogo para o Botafogo, uma equipe que vinha aí mal das pernas e que no clássico contra o Flamengo conseguiu dar aquela levantada e sair dessa zona incômoda, dessa parte de baixo do campeonato. Outro jogo contra a equipe do Paraná Clube foi a única vitória do Flamengo na parte de baixo, vale já destacar. Contra o Vasco da Gama, o Flamengo também não conseguiu vencer, o jogo terminou empatado em 1-1. Contra a Chapecoense na Arena Condá, a equipe do Flamengo perdeu por 3-2. Então a gente percebe que, mesmo com esses 63 pontos, o desempenho do Flamengo como visitante contra essas equipes, ele poderia ser melhor e hoje o Flamengo estaria numa melhor situação dentro do campeonato. E onde atrelamos o Sport nesse caso? Que o Sport pode muito bem tirar proveito dessa instabilidade que o Flamengo enfrenta quando ele pega algumas equipes que estão nessa parte de baixo da classificação. E seria interessante que o Sport conseguisse esse resultado, né, porque sabe da importância nessa reta final da soma de pontos. Tem muitos adversários colados no Sport, o Sport mesmo na 15ª colocação, e vai ter um Flamengo que enfrenta adversários da parte de baixo que tem essa devida dificuldade.
Sobre o jogo do Flamengo, diferentemente do que aconteceu contra a equipe do Vitória, o Flamengo é uma equipe que tem a posse de bola. É uma equipe que produz jogadas, é uma equipe de muita intensidade durante todo o jogo e que vai para cima, né? Na criação, na articulação de jogadas, na distribuição de bolas. É uma equipe que tem material humano para fazer isso. Isso é muito interessante porque vai testar uma defesa do Sport que até então em 3 partidas não tomou mais gols. Ceará, Fluminense e Vitória. São 3 jogos aí onde o Sport passou de forma ilesa, né, sem sofrer gols, e vai ser um teste de fogo para um ataque muito produtivo. Produtivo entre aspas, porque tem um aspecto muito interessante a respeito desse Flamengo, principalmente para quem acompanhou a última partida contra o Santos. O Flamengo venceu por 1-0, teve mais finalizações, foi a equipe que chegou bem mais à frente, teve a posse de bola, muitos passes certos. Em compensação, a equipe do Flamengo tem dificuldades na finalização. De inúmeras bolas que o Flamengo finaliza, poucas vão à meta do goleiro adversário. E isso é o que preocupa o técnico Dorival Júnior, porque o Flamengo poderia ser bem mais incisivo nessa reta final, como durante todo o campeonato, já que houve essa troca de técnico no Flamengo, antes com o Barbieri e agora com o Dorival Júnior, tentando, quem sabe, até deixar o Flamengo com chances de título nessas últimas rodadas. Então, o Flamengo cria, tem a posse de bola, tem jogadores de qualidade, né, chega bem à frente, finaliza, mas essas finalizações elas não saem como esperado. E o Flamengo em certos momentos sofre em partidas para vencer os jogos, né? A prova total foi contra esse jogo do Santos na última quinta-feira, onde vimos aí um Flamengo que finalizou, que buscou, que tentou, mas que no fim das contas venceu apenas pelo placar mínimo. Então fica aí essa dica a respeito do Flamengo, mas claro, é uma equipe que em uma tarde inspirada, com seus jogadores atuando muito bem, pode sim sair com um bom resultado da Ilha do Retiro. Esperamos que não, mas é um Flamengo com muita qualidade e com peças de reposição. Diferentemente de outras equipes do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem não apenas um time titular, tem um elenco à disposição, um elenco que pode muito bem suprir as devidas carências de lesões, de suspensões, e isso pode ser um agravante para essa reta final, até mesmo, eu não sei nem se para o título brasileiro, mas para a chegada no vice, no Campeonato Brasileiro, no segundo lugar. Para o Flamengo não é o ideal, até porque o torcedor estava esperando o título da competição, mas em via das circunstâncias e de todos os abalos que houve, o Flamengo pode muito bem, quem sabe, tentar essa segunda colocação e, claro, como dito anteriormente, não desgarrar da equipe do Palmeiras. Em relação a treinamentos e desfalques, o Flamengo jogou na quinta-feira. Ontem tivemos um Flamengo que acabou treinando, fazendo trabalho regenerativo após a partida. Titulares nesse trabalho, reservas no campo de jogo e logo em seguida a delegação rubro-negra partiu para a capital pernambucana. Em seguida disso aí, antes mesmo, na verdade, peço até desculpas, de que o Flamengo fez um trabalho de reavaliação do atacante Uribe. E o Uribe não atua nesse jogo, ele que está na verdade com um desconforto na coxa, na posterior da coxa, e não viajou com a delegação para a capital pernambucana, não enfrenta o Sport. Henrique Dourado continua no comando de ataque da equipe do técnico Dorival Júnior. Em relação a suspensões, temos aí 3 jogadores que retornam e 3 jogadores que estão fora. O grande problema do Flamengo na lateral direita, não terá aí os seus 2 laterais direitos para esse jogo à disposição por conta de suspensão. Tanto o Pará como o Rodinei levaram amarelos contra o Santos. O Pará que jogou pela esquerda nessa partida e fica de fora. E o Diego também. O Diego Meia também está fora. Então Diego, Pará e Rodinei, 3 desfalques por cartões amarelos. Em compensação, a equipe do Flamengo retorna com Lucas Paquetá no meio, o René na lateral esquerda e quem volta também é o volante o Ilharão. Essas 3 peças estão de volta à equipe, de volta ao time titular do Dorival Júnior, para recompor aí algumas peças que estão faltando no Flamengo, até porque seriam muitos desfalques caso eles não voltassem para essa partida, e problemas principalmente pelos lados, não ter o René, o Trauco também não está à disposição, está servindo a seleção peruana, então o Flamengo teria muitos percalços quando o assunto fosse as laterais. Mas desse caso, do lado direito, onde o Flamengo não possui os seus principais jogadores,
o Clebinho, que é um garoto da base, ele pode atuar nesse jogo contra o Sport. Caso o Dorival Júnior opte por um cara bem mais experiente, ele deve improvisar o Rodolfo, zagueiro, do lado direito, compondo essa zaga aí com o Hever, com o Léo Duarte e com a volta do René. Então, provável Flamengo para esse jogo contra a equipe do Sport, ele deve ser armado com César no gol. A dúvida na direita, entre Clebinho e o Rodolfo. Na zaga, Léo Duarte e Hever. E do lado esquerdo, a volta do René, ex-Sport, que vem fazendo aí um grande campeonato brasileiro. Dupla de volantes, Cuéllar e William Arão. Na última partida tivemos o Rômulo como titular, já que o Arão estava fora, agora o Arão retorna à equipe principal. Lucas Paquetá centralizado, olho no Lucas Paquetá, um dos principais nomes do Flamengo nesta temporada, no Campeonato Brasileiro. Um cara que ele se desloca de várias posições, tanto pode estar pelo meio como pelas pontas, infiltra bem, é um cara que tem um domínio da bola, que tem uma ótima finalização, e o Flamengo retorna com o Paquetá nesse momento crucial do campeonato, um momento onde se precisa de jogadores decisivos, e o Paquetá está na lista aí de artilheiros do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo necessita desse garoto, que inclusive já está vendido para o futebol do exterior. Então no meio, Lucas Paquetá. De um lado do campo teremos o Everton Ribeiro caindo pelo lado direito e o Vitinho, que também vive uma boa fase, caindo pelo lado esquerdo. E lá na frente, como citado anteriormente, Henrique Dourado no comando de ataque da equipe do Flamengo. O Flamengo num 4-2-3-1 que vai variar bastante pelo dinamismo, pela mobilidade que esses atletas eles oferecem a essa equipe durante o jogo. Então esse é o Flamengo. O Sport deve se atentar com também as bolas aéreas da equipe do Flamengo. Tem zagueiros que são bons cabeceadores, no caso do Hever, no caso do Léo Duarte. Caso o Rodolfo também seja acionado do lado direito, o Flamengo vai dar uma liberdade a mais ao René, transformá-lo praticamente num ponta, junto com o Vitinho pelo lado esquerdo. E é uma preocupação do Sport também por conta do lado direito, que não tem um cara marcador. Então o Flamengo pode tirar proveito dessa situação, assim como na criação do Lucas Paquetá. Vai exigir bem mais da dupla de volantes, do Marcão e do Jair, uma partida onde o Lucas Paquetá esteja em campo, como adversário. Então para o Sport vai ser um teste de fogo para essa defesa que há 3 partidas não toma gols. Então vamos observar também um Flamengo com muitas investidas pelas laterais. Se atua com um Clebinho, eu não sei se o Clebinho vai ter tantos avanços, como o torcedor está imaginando. Acredito que ele deve ajudar bem mais a defesa, assim como também com a entrada do Rodolfo e o René, por característica e pelo que o Sport oferece defensivamente. O René, junto com o Vitinho, com as infiltrações do Lucas Paquetá, vai investir mais no lado esquerdo de ataque, direito de defesa do Sport, para tentar aí as principais jogadas ofensivas. A arbitragem dessa partida já está definida, é o senhor Rafael Claus, de São Paulo, é quem apita esse jogo, ele é do quadro da FIFA. Será auxiliado pelo Danilo Simon Manis, que também é da FIFA de São Paulo, e o segundo assistente é o Rogério Pablo Zanardo, da CBF, também do estado de São Paulo. Então é isso, o Flamengo, destrinchado aqui para o torcedor, sem Uribe, com a volta dos seus principais jogadores, com Henrique Dourado no comando do ataque, um Flamengo que ainda busca, nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro, manter essa distância, ou quem sabe até diminuir essa distância para o líder Palmeiras. Então é isso. Não deixem de se inscrever no nosso canal, ativando sempre o sino das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Leão da Praça da Bandeira e, claro, dando sempre o like nos nossos vídeos. Forte abraço para vocês, até a próxima, tchauzinho!